Your line is now unmuted. Olá, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma aula virtual. Vamos iniciar por fazer aqui alguns testes de som. Por favor, confirmem-me através da vossa caixa de chat se me estão a ouvir corretamente. Então, deixem-me só relembrar que isto é uma aula que é realizada através da internet. Eu vou falar pausadamente, vou fazer mesmo algumas pausas para nos certificarmos que as pessoas que tenham mais dificuldade em assistir a esta aula que conseguem ouvir todas as informações. É normal ao longo da aula sentirem mais alguma dificuldade, exatamente por ser uma aula transmitida através da internet. Caso tenham alguma dificuldade maior, o ideal será sair e voltar a entrar. Ok? Portanto, aqui neste menu estamos a ver estas instruções para a realização da aula virtual. E vocês podem usar sempre esta caixa que estamos a comunicar neste momento através da escrita para irem colocando algumas dúvidas que vão tendo acerca daquilo que está a ser apresentado. Combinado? Portanto, o tema para hoje é alterações das unhas e patologias da pele, exatamente como tínhamos anunciado. E vamos falar hoje sobre a constituição da unha, alterações que podem existir na unha dentro das malformações congénitas ou as adquiridas, e vamos falar um bocadinho também sobre patologias da pele. Antes de começarmos aqui a constituição da unha, vocês conseguem deduzir concretamente o que sejam, alterações da unha também. O que é que acham que são as malformações congénitas? Conseguem responder através da caixa de chat? E as adquiridas serão quais? Muito bem. Portanto, é exatamente isso. As alterações das unhas dividem-se em dois grandes grupos. As malformações congénitas, aquelas que já são adquiridas com o nascimento, e as adquiridas, aquelas que vamos adquirindo ao longo da nossa vida por vários fatores externos, exatamente como estão muito bem aqui a explicar. Vamos começar então por falar na constituição da unha. Portanto, como vemos aqui nesta imagem, a unha é constituída por três grandes campos. O bordo livre, que é a parte branquinha, nós normalmente costumamos fazer a manicure francesa, digamos assim. Temos o corpo da unha, que é aquela que normalmente é irrigada sanguineamente e tem uma cor rosada na parte interna, como vocês podem ver aqui na imagem. E temos a zona mais branca, junto à cutícula, que é chamada a lúnula. Visto aqui num corte periférico da pele, podemos observar também o bordo livre, o corpo da unha, mas já conseguimos ver aqui também a raiz e a matriz da unha. Tá bem? Atenção que todas as alterações importantes que ocorrem, que podem causar algumas deformações da própria unha, são as lesões que vão ocorrer, e depois vocês vão estudar mais à frente, na matriz da mesma. Portanto, a matriz é mesmo onde se desenvolve esse processo ao crescimento da unha. Todas as alterações que cheguem ou que haja um embate nesta zona, ou um impacto forte, podem causar efetivamente alterações em todas as estruturas. Ficou clara então aqui esta explicação sobre a constituição da unha? Bem, vamos falar um bocadinho sobre as alterações da unha e preparem-se porque efetivamente algumas das imagens que nós vamos ver são um pouco impressionantes. Atenção que vamos sempre falar sobre os nomes técnicos destas lesões
E é estes nomes que convém. Obviamente, nesta fase inicial vai ser difícil vocês reterem toda esta informação, mas nada como tomar algumas notas e apontamentos, e depois, à medida que vocês vão evoluindo em termos do estudo, vão ver que vão ter mais facilidade em conseguir usar estes termos técnicos que vamos aprender alguns aqui hoje. Se bem que convém sempre saberem os termos técnicos e os termos correntes para a mesma situação. Vamos lá. Portanto, temos aqui então as malformações congénitas, como já tínhamos visto, são as que são manifestadas desde o nascimento, ou seja, quando o nascimento já existe esta alteração, e são elas, por exemplo, a anonychia. Esta alteração consiste numa ausência total de unhas. Não existe unha. Alguém conhece alguém com esta situação? Não. Não é uma alteração muito comum, embora há pessoas que têm em alguma unha em concreto, nomeadamente na unha mais pequenina do pé, pode haver pessoas que não têm unha só nessa unha. Não tem que ser uma alteração em todas, presente em todas. Vamos ver aqui esta de certeza que conhecem pessoas que têm microniquia. São unhas excessivamente pequenas, são unhas que quase mal dão para pintar, unhas que as pessoas acabam por depois achar que têm as unhas feias e ainda as roem, portanto são unhas mesmo muito, muito pequenas. Alguém conhece alguém com esta situação, com esta patologia? Muito bem. Chama-se então microniquia. Vamos ver o contrário, que é a macroniquia, que são unhas excessivamente grandes. Esta senhora, inclusive, da fotografia, é vencedora do Guinness, dos recordes, pela unha com o tamanho maior. Isto é mesmo real. Esta senhora está mesmo no Guinness por ter as maiores unhas do mundo. Perguntamos nós o que é que ela consegue fazer com estas unhas deste tamanho, não é? Vamos ver então aqui uma outra alteração, que é leuconiquia total, onde o que é que acontece nesta alteração, como podemos ver aqui na fotografia, as unhas apresentam uma coloração esbranquiçada. Portanto, todas elas têm uma tonalidade esbranquiçada. Chama-se esta alteração leuconiquia total. Atenção que à medida que estão a ver esta aula, podem ir tomando alguns apontamentos destes nomes, se bem que esta aula, como todas as outras, vai ficar disponível no fórum blog. Está bem? Esta alteração chama-se melanoniquia e consiste numa pigmentação escura subungueal, ou seja, normalmente ocorre esta risca mais escura que vocês veem aqui na fotografia, normalmente um tom assim acastanhado, e dá-se a este nome, a esta alteração, o nome de melanoniquia. Deixem-me perguntar se me estão a ouvir na generalidade bem ou se estão com algumas dificuldades. Há aqui algumas alunas a dizer que estão com algumas dificuldades de som. Portanto, se me puderem dar o feedback de como é que me estão a ouvir, por favor. Se estão a ouvir bem ou não, por favor. Pronto. É importante perceberem que isto é uma aula que é feita através da internet e que estas oscilações que vocês veem têm mesmo a ver com as vossas, os sinais da internet, com a vossa força de recepção do sinal. E às vezes pode haver efetivamente algumas falhas e alguns soluços. Daí eu ter dito de início
iria falar pausadamente e tentar perceber se todas conseguem, pelo menos mesmo que tenham tido algum problema, algum inconveniente na ligação à internet, consigam continuar a acompanhar o desenvolvimento da aula. Portanto, a melanoniquia é então a pigmentação escura subungual. Relembro que isto são alterações que são congénitas, que já vêm adquiridas desde o nascimento. Outra das alterações também adquiridas não congénitas, que já vêm com o nascimento, é onicoheteropatia. Isto significa o quê? Tem um nome muito estranho, mas na verdade só significa que é uma unha com uma localização anormal das outras. Normalmente a unha, em vez de estar na sua localização normal, está ligeiramente mais afastada. Normalmente ocorre na última falange. Alguém conhece alguém com uma situação destas? Muito bem. Pode acontecer depois aí uma alteração também nesse género. Agora vamos ver então as malformações adquiridas, que são as alterações que ocorrem devido a infecções, traumatismos ou eventualmente até manipulações com produtos químicos. Deixem-me só responder aqui na caixa de chat, porque é importante justificar porque é que as alunas não estão a ouvir corretamente. É só um segundo. É só um minuto, está bem? Que eu estou a tentar responder aqui na caixa de chat. Ok, então vamos lá retomar. Malformações adquiridas são então as que acontecem ao longo da nossa vida, que podem ser causadas por uma infecção, por um traumatismo ou por uma manipulação com um produto químico, ok? Portanto, métodos físicos, químicos ou então infecções. Vamos ver, temos então aqui o exemplo de verrugas. É uma virose muito comum na unha e é provocada por um vírus.
Esta aula é importante para vocês quando estiverem perante uma manicure ou uma pedicure conseguirem atempadamente fazer um diagnóstico e perceber se essa pessoa tem umas unhas saudáveis, se não tem, se conseguem vocês eventualmente para vocês diagnosticar que tipo de problema há de ser. Obviamente que quem faz um diagnóstico neste sentido será um médico, vocês apenas vão dar um aconselhamento, ok? Portanto, a ideia é só vocês visualmente conseguirem fixar a mais ou menos estes termos e estas imagens e a que é que corresponde cada uma. Mas é devido a um vírus, portanto, verrugas. Temos esta alteração que vocês conhecem de certeza, que é a onychomycose. Não, quando estivermos perante qualquer uma destas situações, quando há uma infecção, um vírus, um fungo, não é conveniente nós mexermos nas unhas, a não ser depois, posteriormente, com a indicação médica e atenção que estas situações muitas das vezes são contagiosas, exatamente como a onychomycose. Este é então uma afecção do leito e da placa unguial. Começa geralmente pela extremidade da unha, como vemos na foto do lado direito, e tem um sentido de progressão no sentido proximal da unha, portanto ela tende a começar num cantinho e alastrar-se por toda a unha. A manifestação clínica da mesma consiste na alteração da cor da unha, fica com branco amarelado, e mais tarde pode mesmo observar-se um espessamento, um engrossamento da unha, inclusive também a formação de uma pastosa, de uma massa pastosa por baixo da estrutura da unha. Obviamente que todas estas alterações mais tarde poderão vir dar origem a uma unha encravada. Sim, o termo correto para as micoses na unha é onychomycose. E isto é muito, muito, muito comum. Pessoas que às vezes só têm uma afecção no início, como vemos aqui na foto do lado direito, e ainda não têm a percepção que isto pode evoluir e pode alastrar e acham que não têm problema nenhum de mais. Portanto, é importante estarmos atentas para estas alterações, em especial esta que é mesmo muito comum. De certeza que toda a gente conhece alguém ou já viu uma unha num estado ou noutro. Sim, isto é contagioso, tem que se ter mesmo muito cuidado. Temos agora aqui a onychocriptose. Na verdade tem um nome muito complexo, mas são as unhas encravadas. Este é o nome técnico que se dá às unhas encravadas e caracteriza-se pela incrustação de uma parte da unha na pele. Basicamente é isto. Esta parte encravada pode-se dar mesmo na extremidade, normalmente, do dedo, no cantinho da unha. Daí termos sempre a indicação para cortarmos sempre as unhas direitinhas e tentar não deixar cantinhos nenhuns que tenham tendência para formar então a unha encravada. Aqui, obviamente, dependendo dos graus da unha encravada e se tem infecção ou não, nós como esteticistas podemos fazer sempre o embelezamento do pé, seguindo sempre os procedimentos corretos. Obviamente, se estivermos numa situação que já tenha uma imagem semelhante a esta, terá que ser um aconselhamento com um podologista e não um trabalho nosso, digamos assim. Já viram alguma unha encravada num estado assim mais avançado, como este que está aqui indicado? Pois, isso é muito complicado. Muito bem. Agora vamos ver outra alteração que se chama paronychia e é uma alteração que ocorre geralmente devido a um processo de infecção. É provocado por uma bactéria e o processo inflamatório ocorre na base da unha. Portanto, é uma bactéria que se instala junto à zona da cutícula e que tem sempre este aspecto assim, como se tivesse pus, digamos assim. Obviamente isto não são situações que estejam ao nosso alcance para tratar, são situações para nós estarmos atentas e alerta caso apareça alguma dessas situações
e conseguirmos encaminhar a nossa cliente para o melhor sítio que lhe faça um tratamento adequado. Chama-se esta alteração paronychia. Esta não é tão comum. Não, isto é provocado por uma bactéria, portanto pode acontecer a qualquer pessoa. Agora temos aqui um outro nome bastante pomposo, que é a onicofagia, que é na verdade o hábito e o vício, digamos assim, de quem rói as unhas. Isto vai deixar, obviamente, as unhas sem proteção e o facto de estar constantemente em contacto com saliva pode dar origem então a inflamações e infecções. Chama-se ao hábito de roer as unhas onicofagia. Conheciam este termo? A partir de agora já têm informação para começar a usar os termos corretos sobre cada uma das situações. Pronto, então a Raquel sofre de onicofagia também. Vamos falar na leuconiquia. A leuconiquia são pequenas manchas brancas devido à acumulação de querotiliina e poderá estar relacionada com traumatismos na matriz, intoxicações ou doenças num estado geral. Portanto, estas manchas brancas podem ter aqui várias origens, não conseguimos decifrar, não são só as manchas que nos dizem exatamente o que é que poderá estar a acontecer. Normalmente, quando a pessoa tem muitas manchinhas brancas, pode-se recomendar eventualmente fazer umas análises ou pedir então uma avaliação junto do médico para se conseguir diagnosticar o porquê desta acumulação da querotiliina. Chama-se esta alteração então leuconiquia. Temos também aqui uma que é relativamente frequente, que são estrias, onde a unha, devido à carência da vitamina A, fica com um aspecto assim meio ondulado. Não necessariamente falta de cálcio. Respondendo aqui à pergunta da Raquel. Portanto, estas estrias também é uma alteração relativamente frequente, certeza que já aconteceram, ou já conheceram, ou já viram alguém que tem este aspecto assim nas unhas. As unhas, em vez de ter um aspecto plano, têm um aspecto assim estriado, portanto, tem mesmo uma ligeira ondulação. E mesmo para aplicar verniz, parece que nem sempre ficam bonitas devido a esta situação. Normalmente o que se faz, de momento, não é, para resolver, é passar um bloco polidor. E, efetivamente, elas ficam mais uniformes e ficam mais bonitas com a aplicação do verniz. Mas, obviamente, que depois voltam a este estado, porque nós não temos a capacidade de tratar do interior para o exterior. Normalmente, é carência da vitamina A. Convém sempre avaliar esta situação. Sim, é uma coisa muito chata e ao aplicar o verniz nota-se sempre que a unha fica mesmo com aquele aspecto ondulado. A única solução provisória, claro está, é mesmo passar o bloco e aplicar o verniz normalmente, mas depois naturalmente a unha regride sempre para aquilo que estava. Pode ter sido alguma falta de vitamina A naquela fase e depois ter recuperado naturalmente. Esta alteração que estamos a ver agora aqui na fotografia chama-se onicotrofia e é uma retenção do crescimento da unha, portanto a unha não consegue crescer corretamente, causado por um traumatismo ou mesmo até por uma doença. Portanto a unha parece ficar ali quase encrustada na pele e não cresce, portanto fica atrofiada, digamos assim, daí onicotrofia. A Raquel pergunta se unhas que sejam assim nunca ficam lisas. Ainda se está a referir às unhas estriadas, Raquel? As unhas estriadas podem recuperar. Como vimos, é uma carência de vitamina A e assim que isso seja reposto,
ou reequilibrado, elas com certeza voltarão ao seu estado normal. Portanto, é uma alteração provisória. Por norma, sim. Onicotrofia, então a retenção do crescimento da unha causada por um traumatismo ou por uma doença. Conhecem alguém que tenha uma unha assim? Não. Muito bem. Agora estamos a ver aqui uma fotografia de uma hiperkeratose do leito. O que é que acontece nesta situação? Como vocês veem na fotografia, as unhas parece que não estão planas, que não estão direitinhas sobre a superfície do dedo, parece que levantam, não é? Essa sensação que dá na foto. Isto quer dizer que o leito da unha está coberto por uma capa córnea espessa que se vai separar da lâmina, ou seja, há uma espécie de a córnea é a nossa pele, não é? Uma parte da nossa pele, e que vai crescer ali naquela zona, não deixando então que a lâmina esteja colada ao leito como seria suposto, fica como se estivesse descolada, digamos assim. Esta alteração chama-se hiperkeratose do leito. Já viram alguma alteração destas? O que é que vocês estão a achar destas alterações? Pois, efetivamente, para quem não está habituada, acreditem que muitas delas são mais comuns do que vocês imaginam. O que acontece é que nós, se não estamos no mercado em que estamos sempre a trabalhar esta área, não temos tanto contacto com tantas pessoas e não conseguimos, num dia a dia, estar atentas a estas alterações. A verdade é que, quando começarem a trabalhar nesta área e a lidarem com muitas clientes diariamente, vão ver que há muitas alterações que até são mais comuns do que vocês imaginam. Portanto, daí a importância desta aula para vocês estarem sempre e sentirem-se atentas e preparadas, mesmo que não consigam fazer um diagnóstico, atenção, não é esse o vosso trabalho, mas consigam estar alerta para saber que há situações que não se deve tratar, que devem ser encaminhadas para um médico da especialidade. Nós fomos falando nas que podem ser contagiosas, nomeadamente a onicomicose. Portanto, perguntavam aqui se das malformações adquiridas, para além das fugas, se alguma delas é contagiosa. A onicomicose é extremamente contagiosa, tá bem? Aquela alteração que causa um espessamento da unha, muito conhecido por os fungos na unha, que é aquilo que costumam chamar. Temos aqui esta alteração, que também é muito frequente, e vocês depois vão também ter esta percepção, que se chama coilonychia, e esta alteração consiste o quê? Na alteração da consistência. Portanto, a unha, de vez de ser rija, tem uma consistência mole, portanto, elas têm muita tendência para quebrar ou fraturar, por perca de flexibilidade, e isto deve-se à pouca retenção da quantidade de água. Pode também ser causada por um contacto com agentes químicos ou traumatismos. As agressões da matriz refletem-se na lâmina unguial, podendo causar uma destruição ou atrofia, quando as células da matriz não regeneram as unhas, permanecem finas, quebradiças ou surge a coilonychia. As malformações podem ser congénitas ou adquiridas, Priscila, isso é importante referenciar. Coilonychia é então a alteração da consistência das unhas. Não há solução para esta situação. Infelizmente não há mesmo situação. É aplicar unhas de gel, eventualmente, e a pessoa fica com a unha mais rígida. Não, pode ser uma unha que rejeita um bocadinho a aplicação do gel. Então, o que é que acharam destas alterações todas que tivemos a ver? São mesmo impressionantes, não é? E muitas delas, de certeza que vocês nunca tinham visto nem imaginado que tinham nomes também tão complexos. Mas acham que é importante, não é? Termos esta percepção de que é que pode haver por aí, não é? Que nós não temos acesso todos os dias.
Muito bem, embora impressionante, espero que tenham gostado e vamos avançar para as patologias da pele. Vamos só ver aqui as mensagens. Efetivamente, nós temos de estar preparadas para dar resposta à maior parte das situações. E é importante termos sempre essa percepção, pelo menos geral. Obviamente aqui não estamos a entrar num detalhe, mas para termos uma percepção geral do que é que existe e o que é que está certo e o que é que não está, se bem que nós, com a medida que vamos ter experiência, facilmente conseguimos ter uma percepção do que é que está certo ou não está, o que é uma patologia que facilmente se consegue contornar, como as estrias, ou se é uma patologia que precisa de um tratamento médico diferente. Então, dentro das patologias da pele, vamos falar nas hiperkeratoses. Então, o que é uma hiperkeratose? Hoje são só nomes complexos. Hoje é uma aula um bocadinho técnica, mas é muito importante, como vocês vão ver. As hiperkeratoses são, então, alterações da keratinização que afetam a renovação normal da epiderme, de substituir as células da camada córnea que normalmente se desprendem de forma contínua e imperceptível. Vamos lá ver, a camada córnea está constantemente a renovar-se com células. Isto quer dizer o quê? Que as células, em vez de serem naturalmente libertadas com o seu processo normal à medida que chegam à superfície, vão ficando acumuladas. Basicamente é isto que quer dizer. Denominam-se por keratoses e manifestam-se por uma hipertrofia da camada córnea da epiderme, as hiperkeratoses. Ou seja, quando fica mesmo uma acumulação de células que não estão a ser libertadas, são as hiperkeratoses. Temos, por exemplo, aqui um exemplo de uma hiperkeratose. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, as mãos ficam com um aspecto bastante estranho e é efetivamente um aumento do espessamento da camada córnea e pode estar associado ao espessamento da camada granulosa ou à retenção de células córneas. Este é um exemplo de hiperkeratose. Pode ter, como vocês veem aqui, várias origens e estar ligado aqui a várias coisas. Temos também um outro exemplo de hiperkeratoses, as calosidades. São então placas queratostáticas, amareladas ou translúcidas, que se formam com maior frequência nas zonas de pressão ou fricção. Portanto, como vocês veem, normalmente e tendencialmente temos mais calosidade na zona do calcanhar e na zona também, eventualmente nos dedos, nas zonas de pressão do sapato, é efetivamente nas zonas de pressão onde os nossos pés vão apoiar. Portanto, essas são as zonas que são sempre mais afetadas pelas calosidades, que são então placas hiperacrostáticas. São também um exemplo de hiperkeratoses. Aqui a hidratação, como é que eu hei de explicar? Aqui a hidratação não será... A hidratação ajuda sempre, obviamente, e a esfoliação será mais importante numa situação destas, porque ajuda a renovar, faz com que haja uma ação química para a ação natural que devia de ocorrer. Aí ajuda, a esfoliação e a seguir a hidratação. A hidratação só por si não vai conseguir combater a situação da calosidade. Não sei se me fiz explicar. Conseguiram compreender? Temos também uma outra forma de hiperkeratose, são então os calos, que são espessamentos da camada córnea de forma nodular, normalmente cúbica. Portanto, os calos têm uma tendência a fazer uma espécie de um cilindro
cúbico dentro da pele, portanto eles têm um efeito de cone, digamos assim, um efeito cónico à medida que estão a entrar na pele. Podem ter vários milímetros de espessura e são causados pela pressão e fricção contínua naquela zona. Normalmente são mais comuns nos pés, nos dedos dos pés. Se bem que também há muita gente que forma uma espécie de um calo também no dedo, de escrever com a caneta com muita força. No caso de uma hiperkeratose, o ideal será mesmo fazer a esfoliação. A esfoliação vai ser a única coisa que vai prevenir o aparecimento de uma hiperkeratose. Portanto, é um processo que não se está a usar naturalmente, não se está a fornecer naturalmente e nessa forma conseguimos melhorar. Só uma hidratação à partida não será suficiente. Temos também um outro exemplo de caldos, que são os caldos moles. Nesta são úlceras crónicas, que normalmente são localizadas no terceiro e no quarto espaços interdigitais dos pés. Portanto, têm a mesma situação dos calos, são crónicos, normalmente são muito mais difíceis de tratar e estão localizados entre o terceiro e o quarto espaço interdigital. Nós, como esteticistas, não fazemos a eliminação de calos. Isso é trabalho de calista. Nós apenas fazemos embelezamento. Tiramos o excesso da calosidade presente no pé, mas não fazemos tratamento de calo. Isso é preciso uma formação específica nesse sentido. Nós só trabalhamos embelezamento. Agora vamos falar nas alterações das glândulas sudoríparas. E dentro das glândulas sudoríparas temos aqui alterações da hidrose e que podem ser divididas entre alterações da quantidade e alterações da qualidade da mesma. Dentro das alterações da quantidade temos uma hiperhidrose, como o nome diz, à partida será uma hiper qualquer coisa, e uma anihidrose desidrose, será qualquer coisa para menos, uma para mais, outra para menos, sendo que a hiperhidrose vai estar localizada face, cor cabeluda, axilas, palmas das mãos e plantas dos pés, e as outras já vamos ver ao que é que se referem. Okay? Só para terem a percepção que uma hidrose pode estar aqui, que é uma alteração da glândula sudorípara, divididas em alterações da quantidade ou da qualidade da produção do suor. Portanto, as glândulas sudoríparas, para quem ainda não estudou, são as glândulas que fazem a produção do suor. Nas alterações da quantidade, temos também a anidrose. Deixem-me só escrever novamente aqui na caixa de chat. Portanto, voltando aqui às alterações da quantidade, pode ser dentro da anidrose, que o que é a anidrose? Constitui a ausência da sudação. A pessoa não transpira. Isto é complicado, como vamos ver. Esta anidrose pode ser localizada ou generalizada. Estando neste caso a ter uma regulação alterada, deve-se evitar por completo a exposição ao calor. Imaginem que é uma situação, uma pessoa que não transpira por completo. Não se esqueçam, que para quem ainda não estudou não sabe,
mas que o suor ajuda a fazer a termorregulação da nossa temperatura interna. Portanto, é aquilo que nos vai dizer se nós estamos com calor, se o organismo está muito quente, nós transpiramos, ou se está com frio, e tenta manter o máximo essa temperatura. O facto de não estar a transpirar significa que pode haver um sobreaquecimento mesmo do nosso organismo. Portanto, é uma alteração muito, muito complicada. Portanto, estas alterações podem ser congénitas ou adquiridas. A superfície cutânea torna-se mais seca e áspera e facilmente tem tendência a descamar e a criar fissuras. Estas características vão sendo agravadas pelo meio ambiente, ou seja, o tempo seco, quente e ventoso. Já tinham ouvido falar nestas alterações? Temos aqui o contrário da anidrose, que é hiperidrose, como nós tínhamos visto, e esta alteração já é um pouco mais comum e se calhar vocês conhecem alguém que sofra desta alteração, que é um aumento da produção do suor, como consequência de temperaturas ambientais elevadas, alterações nervosas ou endócrinas. Temos pessoas que transpiram imenso das mãos, ou das axilas, ou dos pés, portanto, a transpiração excessiva, aquela que pinga mesmo. O aumento da sudação umedece a epiderme e vai macerando-a, provoca ainda a perca de características do suor e estes fatores favorecem a proliferação de bactérias e fungos nestas zonas afetadas. Portanto, é uma área que vai ficar mais sensibilizada por estar constantemente molhada da transpiração. Sim, existem já alguns tratamentos médicos para esta situação, nomeadamente cirurgia para a situação quem tem hiperidrose nas mãos. Há uma cirurgia que é feita e também, mais recentemente, tem-se utilizado a aplicação do Botox para controlar também nesta zona. E alguns casos têm tido bastante sucesso, mas isto lá está, é uma questão médica que deve ser sempre acompanhada. Nós, exatamente, peço desculpa, nós estudamos estas situações para termos uma ideia, para conseguirmos dar uma palavrinha à cliente, mas não para fazermos um tratamento. Portanto, vemos só no sentido de conseguirmos aconselhar. Em criança, normalmente, acho que não se procede ao tratamento, só mais velhinha é que se pode fazer ou a cirurgia ou efetivamente as aplicações do Botox. Hoje em dia tem-se desenvolvido bastante estas técnicas. Sim, é considerado uma doença mesmo. A desidrose trata-se da retenção da sudação por obstrução do canal excretor da glândula, aparecendo uma pequena vesícula por acumulação de secreção. O que é que acontece frequentemente em pessoas que se deslocam para locais de climas quentes e úmidos? Isto significa o quê? Que a pele, na verdade, transpira, o corpo está a transpirar, mas que não está a conseguir libertar a água que tem retida no seu interior. Portanto, ficam umas vesículas que se formam à superfície da pele com essa acumulação. Sim, são uma espécie de bolhas. Não, neste caso não será queimada, é mesmo uma desidrose. E depois temos aqui, são bolhas de água, efetivamente são. E depois temos a bromidrose, que é a alteração da qualidade da transpiração. E é assim que se designa o odor desagradável de certas pessoas, especialmente das axilas e dos pés. Esta alteração está frequentemente associada à hiperidrose, ou seja, ao excesso de transpiração. O mau cheiro é causado pela fermentação de certos componentes do suor pelas bactérias e fungos existentes na zona afetada. Conheciam este termo, o bromidrose? Pois é, não é um termo comum. Agora já conseguem dar um termo técnico para este mau cheiro causado pelos pés ou pelas axilas. Sim, a alimentação acaba por também ter uma interferência no cheiro causado pelas pessoas. É importante manter sempre uma alimentação equilibrada.
e fazer uma correta higiene. Aqui pode-se usar eventualmente uns talcos que ajudam a absorver a transpiração do pé e que vão e que neutralizam também de certa forma o odor. Ou então também o uso de antitranspirantes pode ser recomendado para quando é um excesso de uma hiperidrose, quando é uma hiperidrose muito excessiva, quando é uma coisa muito significativa, digamos assim, um antitranspirante também pode ser recomendado. Então digam-me coisas, dúvidas e o que é que acharam desta aula de hoje? A Irina pergunta-se nas axilas se devemos usar antitranspirantes. É assim, isto é uma questão um pouco dúbia, tem que se perceber primeiro qual é a situação. Para uma pessoa que tenha uma transpiração normal não deve ser necessário. Obviamente, se for uma pessoa que esteja a sofrer de uma alteração da quantidade da produção de suor, aí se calhar podemos retomar ou recomendar um antitranspirante usado 2 ou 3 vezes por semana, apenas para regular, não deve ser usado todos os dias. Estou a tentar só pôr-me aqui a par das vossas questões. A utilização, eu estava a ver aqui a dúvida, a utilização do antitranspirante não é recomendada, dependendo da situação. Obviamente que deve-se pedir sempre uma opinião médica, não deve ser aconselhada todos os dias. Para uma pessoa que tem uma transpiração normal, é completamente desadequado, como é lógico. No caso de se nascer sem uma unha, pode-se colocar uma unha postiça? Dificilmente se vai conseguir colocar uma postiça porque não temos a estrutura base da unha para conseguir colocar e colar uma unha. Não vai colar a unha sobre a pele, ela vai cair, não terá aderência. Por isso é que não se consegue. Mas se tiver no caso uma microniquia, ou seja, uma unha muito pequenina, já consegue, já tem alguma base. A ideia é ter alguma estabilidade para conseguir fazer a aplicação da mesma. Para quem não teve a oportunidade de assistir à aula toda, recomendo que depois vejam a gravação que vai ficar disponível a partir da manhã, em princípio no Fórum Blog. Durante o fim de semana já vão conseguir ver. Podem ir tomar apontamentos sobre os nomes técnicos das alterações e depois mais à frente, para quem ainda não estudou, também vai estudar este tema em mais detalhe no manual. Portanto, hoje era mais para termos uma ideia mais geral sobre todas estas temáticas e para vocês ficarem também alerta, para se já tiverem, no caso, estarem a fazer já tratamentos de manicure, pedicure, estarem já alerta para qualquer uma destas situações. Ok? A próxima aula virtual vai ser já em cima da época natalícia, portanto vamos fazer uma aula de Natal especial
e vai estar relacionada com o tema do blog do próximo mês. Vocês querem que eu já vos adiante mais ou menos o que é que vai ser? Ou preferem esperar pelo tema do Fórum Blog do próximo mês? Então, pois bem, então fica já aqui pelo menos a pontinha do véu levantado. No próximo mês, como já estamos então em cima das épocas festivas, portanto temos o Natal e a passagem de ano, são sempre alturas que as pessoas recorrem muito às esteticistas no sentido de maquilhagens para a passagem de ano, para o Natal, unhas decoradas. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso no próximo mês. Portanto, em termos das decorações, das maquilhagens, vou-vos pedir que vocês próprias vão começando a pensar em sugestões, coisas que vocês achem que seriam adequadas para realizar nessa época, tanto em termos de maquilhagens como em termos de manicures e decorações de unhas que acham que são apropriadas para estas épocas. Portanto, maquilhagens e decorações de unhas, ir começando a pensar nisso, porque vamos precisar disso para a próxima aula virtual, está bem? E se tudo correr bem, vamos conseguir partilhar vários trabalhos de vários colegas e vamos conseguir ver e avaliar cada um dos vossos trabalhos mesmo em direto numa aula virtual. E eu acho que vai ser muito, muito interessante fazermos esta partilha entre todas. Portanto, antes de... têm ainda tempo, mas podem já ir começar a pensar em todas essas alternativas e sugestões. E se forem tendo algumas, esses trabalhos podem ser encaminhados diretamente para o meu e-mail, está bem? O e-mail que vocês já conhecem, portanto, se forem fazendo alguma sugestão, atenção que tem que ser criações próprias. Tem que ser criações próprias, está bem? Não vale copiar trabalhos da internet. Podem se inspirar em trabalhos da internet, mas devem efetivamente fazer criações próprias. Então comecem a pensar sobre isso, depois no próximo mês, logo nas primeiras semanas do mês de dezembro, eu vou-vos pedir um trabalho sobre isso no Fórum Blog, vai ficar publicado também no Fórum Blog, não se esqueçam de participar, e depois então fica a aguardar depois a recepção desses vossos trabalhos ou sugestões para as próximas, para a época festiva que se aproxima. Espero que tenham gostado da aula de hoje, é uma aula um bocadinho mais maçuda do que o habitual. Não é possível imprimir a aula, pode depois visualizá-la e tirar todos os apontamentos. O link ficará sempre disponível para ver as vezes que pretender. Espero que tenham gostado desta temática. E se tiverem, entretanto, depois alguma dúvida que se vá surgindo quando verem a aula novamente, podem entrar sempre em contato comigo para os contactos habituais que vocês já conhecem. Espero que tenham gostado. Um beijinho a todas e obrigada.